conversando com a Bispa Rosana, minha esposa, e eu disse para ela que essa última música, essa última canção, esse último louvor marcou as nossas vidas. Há 12 anos atrás, nós vivíamos uma luta, que um dia a gente vai contar detalhes dessa luta, mas era uma coisa incompreensível, humanamente falando. E a música era recém-lançada, eu acho que tinha 2 anos, 3 anos, né? E eu vi, de repente, a Rosana, minha esposa, com um fone de ouvido onde nós estávamos, e eu vi, no meio daquela luta, que era uma coisa absurda, eu vi lágrimas descerem dos olhos dela, mas eu percebi que não eram lágrimas de dor, de sofrimento, mas eram lágrimas de gozo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu peguei um dos fones e coloquei no meu ouvido, e eu ouvi todo o louvor, a adoração a Deus. E naquele dia eu fui profundamente marcado por Deus, onde o Senhor me ensinou alguma coisa que criou também um divisor de águas na minha vida. Que o homem que não tem preço, a exemplo de Ruth, Deus o coloca na rota do resgatador. Preço de vantagem ou preço de sofrimento, não tem preço, porque é um Deus de aliança. Deus o coloca na rota do resgatador. Eu tenho isso que Deus deu para você marcado na minha vida para sempre. E todas as vezes que eu ouvir, todas as vezes que eu te ver, eu vou me lembrar desse registro. Glória a Deus. Você acabou de contar que aqui, esse lugar, inclusive o proprietário desse lugar, no dia que ele decidiu alugar para a gente, ele bateu na mesa, porque a presença de Deus era tão grande, ele é um servo de Deus, e ele disse, isso é de Deus, e esse lugar aqui vai se transformar num dos maiores centros evangelísticos da América do Sul, ele falou. Eu falei, eu tomo posse dessa palavra. Davi, conta pra gente como que o louvor começou na tua vida. Bem, desde muito pequeno, muito cedo, eu sou nascido e criado na igreja, né? Minha mãe é daquelas mulheres que iam em todo culto da igreja e me levava para todos os cultos da igreja. Todos. Eu brinco que digo que eu acho que eu só não nasci na igreja porque não tinha culto no dia. E se tivesse culto, certamente minha mãe estava lá na igreja. Minha mãe é dessas mulheres bem apaixonadas por esse ambiente aqui. E então eu nasci nesse ambiente de culto, de adoração, de música. A minha casa, todo mundo canta, todo mundo toca. Uma família pequena de 11 filhos, né? Eu tenho 10 irmãos e todo mundo canta, todo mundo toca. Meu pai canta, toca, minha mãe canta. Lá em casa é um estúdio disfarçado de família, né? Lá em casa. Mas com 8 anos de idade, eu tenho 2 lembranças assim, na minha vida. Com 8 anos de idade, foi a primeira vez que eu cantei em público, na casa da irmã Aparecida. Eu era muito tímido. Eu não tinha coragem de cantar na igreja. Mas na casa da irmã Aparecida, no culto das senhoras, eu tive coragem de cantar. Minha mãe me chamou para cantar, eu cantei. A minha primeira vez foi quando começou meu ministério, com 8 anos de idade. E uma segunda coisa que eu me lembro, eu estava na Jocum, era missionário na Jocum. E com os meus 18 anos, quando Deus falou comigo que Ele queria de mim algo além de cantar na igreja. Ele queria me usar no ministério do louvor. Eu que venho de uma família de pastores, abri mão do ministério pastoral para me dedicar ao ministério da música e me tornar um ministro de louvor. Que coisa linda, que coisa chocante. Nos dias de hoje, as pessoas elas convivem muito mais do que antes com o louvor. Mas eu tenho uma grande preocupação. Um dia eu estava dentro de um avião, e uma viagem um pouco mais longa, e lendo a palavra, eu me deparei com Salmo 149, e o Espírito Santo começou a falar tão alto, e o Senhor falou, está escrito lá, né, que nos altos louvores, né, na nossa boca, estejam na tua boca os altos louvores de Deus, né? E na mão a espada. Isso aí. E com isso, o Senhor nos dá a capacidade de exercer o juízo que Ele já determinou até contra os poderosos da terra.
Aí veio no meu espírito, e de repente eu comecei a chorar igual criança, dentro do avião. Acho que as pessoas do lado falaram, acho que a mulher bateu nele, alguma coisa aconteceu, mas era uma experiência muito forte que Deus estava me dando, e entendi que se existe os altos louvores, é porque existem os médios, existem os pequenos, existem os quase louvores, ou aquele louvor que apenas abre a sua boca e sai um som. E a minha preocupação em preservar, guardar de maneira sagrada isso, é muito grande. E muita gente não sabe exatamente. A Bispa Sônia tem uma frase que ela diz que há determinados momentos que a melhor oração é o louvor. Isso aí. Ensina pra gente o que é o louvor e os cuidados que a gente deve ter para não perder contato com os altos louvores. Eu até falo desse versículo, por isso que eu canto as minhas músicas, são tão altas, né? Alguém fala assim, nossa, suas músicas são muito altas, eu não consigo cantar. Eu falei, é bíblico. Esteja na tua boca os altos louvores. Mas eu tenho uma experiência. Na minha adolescência, eu comecei a ouvir Asaf e Ademar de Campos, na minha adolescência. E aí eu falei assim, rapaz, eu quero ser o que esses caras são, porque eles não têm aquela voz, né, impressionante, mas eles abriam a boca para cantar e Deus vinha. Eu ouvia e quis me espelhar neles e ser um ministro de louvor mais do que um cantor. Quando eu tinha os meus 22, 23 anos, já era casado com a Verônica. A gente, dia 15 de dezembro, faz 23 anos de casado, né, meu amor? Eu me casei com 20 anos e vou fazer 23 anos de casado. Faz as contas que você vai saber a minha idade, mas da minha boca não vai sair, já vou logo te falar. Mas ouça, eu me lembro que eu acordava todos os dias pela manhã, pegava o meu violão e minha Bíblia e ia para a presença de Deus. Porque eu queria ser um ministro de louvor mais do que um cantor. Eu ia orar lá na nossa casa. E numa dessas manhãs, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, uma das mais profundas que eu já tive com Deus. Eu estava orando, adorando, chorando, não me lembro exatamente o que, e nem sei se era nessa ordem, mas alguma coisa estava acontecendo. E de repente eu tive uma visão. Eu vinha um flecheiro, posso me levantar aqui? Não sei falar sentado, gente, mas é rapidinho. Eu vi um flecheiro na minha frente, eu tive uma visão muito clara, muito clara. Eu vi um flecheiro na minha frente. E ele tinha muitas flechas ali naquela sua aljava. E ele pegava uma flecha, quando ele puxava a flecha, tinha fogo na ponta da flecha. Ele entesava essa flecha com seu arco, ele lançava essa flecha pegava numa parede onde tinha um grande mapa do mundo. E porque ela tinha fogo na ponta, ela começava a pegar fogo nesse mapa. Ele pegou outras flechas com fogo e lançou naquele mapa, aquele mapa começou a pegar fogo. Eu olhei novamente para aquele flecheiro, tinha muitas flechas ainda na sua aljava. Eu olhei bem de pertinho, e cada uma das flechas estava escrito nome de músicas que Deus estava me dando. Que eu entendi naquela manhã foi que Deus me daria canções que seriam como flechas da mão dele, que ele arremessaria essas canções aos 4 cantos do mundo, e iria incendiar o coração de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E eu me lembro quando Deus me deu essa visão, eu estava chorando muito, e eu falei, Deus, não é possível que isso é para mim. Da onde eu vim, assim, não é possível que isso o Senhor esteja falando comigo. Eu estava com a minha Bíblia assim perto, e eu abri a minha Bíblia e falei, Deus, fala comigo na tua palavra. Eu abri a Bíblia. Sabe aquelas vezes que você abre a Bíblia e coloca o dedo no versículo? Fala a verdade, quem já fez isso para não me deixar sozinho aqui. Só vou te falar uma coisa, quase nunca dá certo, tá? Deus pode falar do jeito que Ele quiser, inclusive desse jeito se Ele quiser, ok? Mas Ele não fala apenas de um jeito, né? Mas naquela manhã, eu tive certeza que Deus estava falando comigo, porque abri a minha Bíblia, meu dedo caiu em cima do versículo 4 do Salmo 127, que diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu não tive dúvida que Deus estava falando comigo. E desde aquele momento, a gente direcionou nossa vida, nosso ministério, para fazer canções que pudessem ser flecha com fogo para incendiar o coração de pessoas. Isso é tremendo e isso cabe para todos nós. Vamos repetir todo mundo junto? Invoca-me. Invoca-me. E te responderei. E te responderei. Anunciar-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes e ocultas. Coisas grandes e ocultas. Que não sabes. Que não sabes. O desejo, a curiosidade, a expectativa diante de Deus
de desejar as coisas grandes e profundas, nos faz viver essa dimensão. É verdade. Amém? Amém. Eu convidei o Davi, a esposa da noiva, porque eu falei que em todos os praise and concert aqui no Renascer Hall, Rio de Janeiro, eu queria que ele tivesse. Se ele não estiver em algum lugar do mundo, aleluia, Eu estarei aqui. Se eu vou Amém. pedir para ele estar aqui com a gente. Amém? E nós vamos fazer muitos outros em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado pelo teu amor. Foi uma honra ter Esse estado é com um você. culto de louvor e adoração. Queridos, eu vou pedir só uma coisa para vocês. Dentro de instantes, nós vamos ter, amém?